pessoal, vamos dar continuidade então ao Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. Antes da gente entrar nessa questão da Declaração Universal, é importante a gente destacar um ponto relevante, é o seguinte: o sistema global ele funciona de forma suplementar, de forma complementar ao sistema local, ou seja, ao sistema de justiça nacional. Então, se a prova de vocês questionar se ocorreu alguma violação de direitos humanos em algum país, essa violação ela pode ser denunciada de forma imediata ao sistema global? Resposta: não pode. Deve haver o que a gente chama do esgotamento dos recursos internos. Ou seja, deve o peticionário, o interessado, provocar inicialmente o sistema de justiça local para, em caso de falha ou omissão desse sistema de justiça local, ele aí sim provocar o sistema global ou então o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Nesse sentido, o sistema internacional, seja o sistema global, seja o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, ele vai somente funcionar de forma suplementar, complementar ao sistema de justiça local, nacional, ok? Ele não visa substituir, ok? Não busca substituir. Ele vai ser acionado somente quando o sistema ele for falho ou ele for omisso. Então, num caso concreto, ocorreu, um grande desmatamento, uma grande violação ao meio ambiente. E não houve nenhuma punição ou nenhuma medida para sanar essa violação aos direitos humanos. Nesses termos, essa violação aos direitos humanos, que o direito ambiental é um direito humano também, o direito ao meio ambiente é um direito humano, só pode ser levado para o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos em caso de o interessado provocar o sistema, levar para o delegado, levar para o IBAMA, levar para o Ministério Público Federal, ou seja, provocar o sistema de justiça local. Se esse sistema de justiça não funcionar, aí sim você pode levar o caso para o sistema global. Ou outro exemplo, como, um grupo de extermínio ou uma violação ao direito indígena das terras, a falta de demarcação de território indígena, enfim, entre outros direitos, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ele diz aqui, a questão da CESP, Defensor Público, de 2013, questão recente. Ele diz, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, letra A, não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Gente, isso está falso, porque no artigo 23.2, ele traz sim uma menção expressa. Ele diz, toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Isso busca principalmente evitar as discriminações que existem contra a mulher, contra a população negra, entre outras minorias no mundo inteiro, né? Hoje em dia, ainda no Brasil, existe uma discriminação contra a mulher. Há pesquisas do IPEA, por exemplo, que apontam que mulheres que ocupam o mesmo cargo, com a mesma função, numa mesma empresa, podem receber até 30% a menos do que homens que ocupam o mesmo cargo, a mesma função na mesma empresa. Então, percebam a discriminação que existe ainda muito grande contra as mulheres. Essa discriminação também existe com relação à admissão, né? É por isso que existe uma lei específica no Brasil que veda a exigência de teste de esterilidade ou de gravidez na hora da admissão ou na demissão. Então, são violações de direitos humanos que a ONU busca combater e que no Brasil também há essa atenção, tanto na Constituição Federal quanto em leis infraconstitucionais, ok? Então, letra A
falso, lógico, e aí você utilizaria a lógica, né, pessoal? Não há menção à remuneração do trabalho igual, pô, é lógico que é falso. Você acha que a Declaração Universal não ia buscar uma igualdade com relação ao ambiente de trabalho? Lógico que sim, né? Então, falso, letra A. Letra B. É reconhecida a relação entre o desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade. Então, a Declaração Universal, ela reconhece essa relação entre o desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença à comunidade? Sim, está lá no artigo 24 da Declaração. É a resposta que a gente marca. E ele diz o seguinte, no artigo 24, toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, esse artigo 24, ele reconhece o desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a essa comunidade, ok? Isso é super importante, né? Porque há países em que se tem uma evangelização no sentido de buscar com que a pessoa saia das suas raízes e mude a sua crença, os seus costumes para uma determinada religião específica e que isso muitas vezes causa uma violação em massa aos direitos de uma comunidade. Cada pessoa, cada grupo, cada comunidade deve ter o direito de professar sua fé de forma livre. Nenhuma fé é melhor do que a outra, nenhum Deus é melhor do que o outro. Não é por aí, gente. Todos têm que expressar isso de forma livre, de forma sem interferência, muito menos do Estado, nem de qualquer outro particular, né? A gente vê que no Oriente Médio há uma briga muito grande entre muçulmanos e cristãos, que traz inclusive guerras homéricas, né, Homero? Né? Traz guerras faraônicas, né? Onde milhões de pessoas morrem, né? Então, o artigo 24, ele diz que, e é importante esse artigo 24, porque ele diz também a ideia, ele traz a dimensão dos deveres. A Declaração Universal, ela não se preocupou somente com os direitos, ela também traz essa noção das pessoas terem deveres para com a comunidade, de respeitar a legislação que foi democraticamente votada e escolhida. Então, é importante a gente destacar isso. No mundo ocidental, a gente se preocupa muito com os direitos, e esquece um pouco dos deveres, né? O dever de respeitar a fila, de não ser corrupto, de não jogar papel no chão, de não discriminar. A gente muitas vezes esquece desse dever que a gente tem para com a nossa comunidade, né? A gente fala muito de direito, esquece dos deveres. No Oriente, por exemplo, no Japão, na China, já é um pouco diferente. A dimensão lá é muito mais pautada nos deveres do que nos direitos, né? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos se preocupou com isso, ok? Então, letra B é a correta. Letra C. Ao exercício dos direitos e liberdades por elas assegurados, não se sobrepõe propósito ou princípio algum. Gente, é lógico que isso é falso, também está lá no artigo 24, e é o seguinte, as pessoas, elas devem se subjugar não é a palavra correta, elas devem respeitar a legislação que foi democraticamente escolhida. Então, o exercício do direito e de uma liberdade, ele para no direito do outro, que foi também democraticamente positivado numa legislação. Agora, esse exercício de respeito ao direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também fala, joga aí na tela, Homero, deve ser respeitada essa lei exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem
e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade, olha o detalhe, democrática. Se você estiver vivendo no regime militar e você se sobrepor e você contrapor e você lutar contra esse regime de opressão, de restrição de direitos, de tortura, você está num direito seu e que a Declaração Universal salvaguarda. Então você lutar contra um regime opressor que mata pessoas, que discrimina, que persegue, você está no exercício de uma busca de um direito de uma coletividade. Então, o que a Declaração Universal ela deixou bem claro é que esse respeito aos direitos deve existir num ambiente democrático, deve existir num ambiente de respeito à moral, os bons costumes, escolhido dentro do ambiente democrático. Se for no ambiente ditatorial, no ambiente de opressão, no ambiente de totalitarismo, você tem esse seu também, o exercício dessa sua liberdade deve ser garantida, de contrapor a esse regime de opressão, ok? Então, ó, errada a letra C, porque ele diz, ó, ao exercício dos direitos e liberdades por ele assegurados, não se sobrepõe propósito ou princípio algum, não é por aí, né? Então, a pessoa ela deve estar sujeita às limitações determinadas pela lei, sim, ok? Está lá no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, lógico, com a finalidade de respeitar o direito do outro, e esse direito escolhido dentro de um ambiente democrático. Letra D de dado. É abordado o conceito de propriedade individual, mas não o de propriedade coletiva. Gente, isso está falso. Isso está falso. O artigo 22, ele estabelece que toda pessoa tem o direito à propriedade só ou em sociedade com os outros, ok? Então, isso é aplicado principalmente às comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, que têm uma tradição, que estão historicamente vinculadas àquele território e que têm uma relação, inclusive, espiritual com aquele território. Inclusive, é importante a gente citar uma pesquisa, acho que é do IBGE, salvo engano, que apontam que as comunidades indígenas protegem muito mais o território contra a desmatação do que a população não indígena. Então, manter as populações, as comunidades tradicionais nos seus territórios é, inclusive, importante e necessário para a proteção do meio ambiente, que é um interesse coletivo. Então, não é somente para proteger o direito histórico dessas comunidades, da terra, da demarcação, mas também de toda a população, né, do país. A gente sabe que tem pesquisas meteorológicas que apontam uma relação direta da chuva que existe no sul e sudeste e as matas, a preservação das matas no norte, né? Então, por conta do corredor de chuva que sai do norte para o sul e sudeste. Então, se você desmatar, você vai acabar com esse corredor de chuva e vai aumentar a seca no sul e sudeste. Então, preservar a mata no norte significa manter a água do sul e sudeste. Então, e para preservar essa mata, é importantíssimo demarcar os territórios indígenas, porque eles têm um vínculo espiritual, histórico com a natureza, de não desmatar, de não fazer um uso depreciativo desse nosso patrimônio ambiental, né? Então, esse artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele traz o direito à propriedade tanto privada,
só, mas também em sociedade, de você ter, também montar uma associação e montar uma coletividade dentro de um único patrimônio, ok? Então, letra D é falso porque também há a previsão da propriedade coletiva e que é importantíssimo para as comunidades tradicionais. Inclusive, há uma declaração dos povos indígenas no âmbito da ONU, há uma declaração dos povos indígenas que visa a proteger esses direitos tradicionais dessas comunidades indígenas no mundo inteiro. E que aqui no Brasil, por exemplo, houve o maior genocídio que existiu, foi aqui também, aqui no Brasil, né? Não só contra a população indígena, como contra a população negra que foi escravizada. Fala-se muito do genocídio que ocorreu contra os judeus, que realmente foi absurdo, né? 6 milhões de pessoas em pouco tempo. Mas também houve um genocídio contra a população indígena e contra a população negra. A população indígena, quando os colonizadores chegaram aqui e, no primeiro momento, o foco era ganhar território, e para ganhar território era na base da bala mesmo, e depois contra a população negra com a escravidão, né? Que durou mais de 300 anos. Então, letra D, errada. Letra E. Não são reconhecidos deveres de ordem alguma. Então, falso, né? Está lá no artigo 24.1, como a gente falou, que vamos destacar novamente. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, gente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela buscou essa preocupação ampla de proteger diversos direitos, e que eu peço para que vocês deem uma lida nesses 30 dispositivos que há uma chance grande de cair. Dessa forma, esse direito está ou não na declaração? É assim que pode cair. Precisa você decorar? Não, você precisa ter uma ideia do que está dentro da declaração. O direito à propriedade, o direito à vida, a liberdade, estão previstos na Declaração Universal, ok? Tá bom? Então, no próximo bloco a gente continua.